Que a Shalom do Adonai, ou se preferir a paz de Cristo Jesus, seja sobre você e toda a sua casa, sua família, e será através da sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Evangelho e Eu, um canal onde o foco é o seu relacionamento com o Evangelho de Cristo. Hoje eu quero discorrer com você as Escrituras em Lucas 22 e tentar transportar você para dentro de um momento muito especial que foi a última ceia antes do sacrifício do Cristo. E vamos compreender algumas coisas importantes aqui. O estudo é longo, então se você não tiver tempo para assistir, não assista. Mas se você estiver realmente com o coração aberto e tempo dedicado ao Senhor, então o tempo não será problema. Assista em um momento em que dê para você se debruçar sobre as Escrituras e fique até o final se você quiser ser mais edificado. Lucas 22 será o nosso texto base, mas também passearemos por muitos pontos importantes das Escrituras, como salmos e outras narrativas do Evangelho que vão ajudar a dar maior profundidade para o que estaremos estudando. Mais precisamente, sobre os discípulos, em especial Judas Iscariotes, e a correlação dele com Laodiceia e os últimos tempos. Também falaremos sobre o sentimento do Cristo em relação ao seu rebanho, escolhidos para gerar a restauração de Israel, unindo as duas casas novamente, como prometeu, judeus e gentios, formando a sua noiva, a sua igreja. Bom, se perguntássemos qual o momento mais triste que o Senhor passou antes da cruz, certamente você se lembraria do Getsemane. Getsemane significa lagar de azeite e era um jardim com muitas oliveiras, onde literalmente o Senhor estava sendo prensado, como se faziam com as azeitonas quando tira o óleo. Contudo, o que o levou àquela angústia ali e a suar sangue não foi apenas um momento de reflexão sobre tudo o que ele haveria de passar em seguida, mas creio que o todo de um processo que, além das profundas implicações espirituais, também se fazia presente a rejeição do povo e o trabalho árduo que só o levaria a ver o fruto dele depois do seu próprio sacrifício, que seria completado com o envio do seu Espírito depois da morte e ressurreição do Senhor. Um dos momentos de maior tristeza de Cristo é pouco percebido em uma leitura superficial do texto de Lucas 22, mas ali está um importante relato sobre a atmosfera que pairava sobre a última ceia com os apóstolos. Preste atenção no relato e tente se projetar para aquele momento, onde poderemos tirar grandes lições para a vida cristã. O texto diz assim, Lucas 22, versos 14 a 45. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então aqui o Senhor estava lembrando a eles que conheciam as tradições judaicas, basicamente que a tradição do povo de lembrar de como o Senhor os tirou da terra do Egito era uma sombra da condição de aprisionamento do homem pelo pecado e que haveria de ter libertação no cumprimento desta Páscoa, desta saída para fora, ou seja, desta libertação do pecado que se cumpriria nele, e que, portanto, aquela era a última antes do seu cumprimento. Portanto, até ali, eles a faziam para lembrar o êxodo, mas que a fariam novamente após o cumprimento do sacrifício perfeito, que era ele mesmo. E então a lembrança seria de como o Senhor se fez sacrifício uma vez por todas por nós. De maneira que se a última praga antes da libertação do povo hebreu foi a morte dos primogênitos, que foi evitada de vir sobre a casa daqueles que pintaram os umbrais de suas portas com o sangue do Cordeiro, agora este Cordeiro derramava o seu sangue para libertar e livrar os primogênitos de Deus, a saber, todos aqueles que estão em Cristo. E isto pode ser melhor compreendido com uma leitura cuidadosa de Hebreus 12, a partir do verso 22, a Igreja dos Primogênitos. Isto eu vou deixar para vocês fazerem em uma outra ocasião aí em suas casas. É importante compreender isso. Mas apesar de os discípulos terem crido, a fé deles ainda não estava completamente consolidada. Eles ainda não tinham total clareza do plano de Deus. E embora os profetas tivessem anunciado um Cristo libertador, os discípulos não associavam que esta libertação partia do espiritual para o natural, ao contrário das expectativas naturais que eles tinham. Eles não compreendiam ainda sua identidade e papel neste levante de Cristo, além do privilégio de não apenas receber a visitação de Deus, como ter a companhia terrenal dele e aprender dele mesmo. Eles não tinham ainda total compreensão deste amor divino e seu significado.
e o quanto, a partir de pessoas consideradas insignificantes para a sociedade da época, tornou-os capazes de serem pedras vivas, como também somos chamados pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro 2, verso 5, a respeito destas pedras que compõem a edificação do corpo de Cristo. E continuando diz: E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. E esta repartição da ceia, isto é, do pão e também do cálice, significa que o corpo moído e o sangue derramado do cordeiro do sacrifício se diluiu para cobrir os pecados de muitos. Redobre a atenção aqui, porque agora vamos entrar em questões mais profundas. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Guarde esta frase, porque esta frase será dita pelo corpo de Cristo em meio a uma grande tribulação. Ela está relacionada com Mateus 10, versos 20 ao 22, cenário do tempo do fim. Prosseguindo: E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Aqui temos uma situação que gera muitas dúvidas na igreja. Estava determinado somente o sacrifício de Cristo ou também que alguém iria trair o Senhor? Na verdade, ambos os fatos estavam profetizados, o sacrifício e a traição. Como assim, você pode estar se perguntando? Assim como estava profetizado o sacrifício de Cristo, e podemos ver isso em Isaías 53, a partir do verso 6 ao verso 8, disso ninguém tem dúvida nenhuma, também estava profetizado que um amigo próximo do Cristo o haveria de trair. E aqui há um ponto interessante a se esclarecer. Isto foi profetizado pelo Espírito do Senhor falando por meio de Davi. Contudo, o equívoco de muitos é pensar com a mente calvinista a respeito desses assuntos, crendo que alguém já estava destinado a fazer isto. A profecia de Davi que iremos conhecer não é Deus destinando alguém para a perdição, mas apenas mostrando por sua presciência, da presciência de Deus, que dessa maneira viria a acontecer, de o cordeiro ser entregue para sacrifício, ou seja, por meio de uma traição. Por esse motivo, não se trata de uma afirmação calvinista que diria que Judas nasceu para trair o Salvador e não tinha opção nenhuma de não fazer isso, mas trata-se unicamente de uma afirmação profética que só é compreendida quando olhamos pela ótica da presciência de Deus, que foi que profetizou por meio do seu servo Davi. Eu vou falar sobre a questão de como se deve entender esta presciência de Deus, falando sobre o tempo, Cronos, daqui a pouco. E para aqueles que não têm conhecimento de que o traidor estava profetizado, saiba que esta profecia a respeito do traidor do Messias, que foi feita por meio de Davi, é citada por Pedro em Atos 1, versos 15 ao 16. Vamos ver o que Pedro diz acerca disso. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Atos 1, versos 15 ao 16. Antes de entrarmos no salmo profético de Davi, é necessário você compreender que, ao mesmo tempo que o relato do salmista se relaciona com sua própria vida, ou seja, ele está falando coisas a respeito dele, de suas próprias experiências, ele passa a ser profeticamente a figura do Cristo também, porque ele está passando por coisas que o Cristo irá passar de uma forma mais ampliada. Tendo isso em mente, vamos ler o Salmo. Salmos 41. Se atente neste salmo para você entender a angústia do Cristo no contexto da ceia, que vai ser parte do ápice de sua aflição, culminando no Getsemane. Salmos 41, a partir do verso 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O pobre aqui não é apenas no sentido social, ou seja, o que vive uma escassez. Por exemplo, ele tinha dinheiro, mas perdeu tudo. Não. O pobre aqui é mais profundo do que isso. O pobre aqui é a figura de alguém que está impossibilitado de ajudar a si mesmo. Ele caiu em desgraça e vai morrer se outro não o ajudar. E continua o verso dizendo: O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra
e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Davi aqui está falando de sua própria experiência, ainda que ele não soubesse que ele estava prefigurando os sofrimentos do próprio Cristo. Continuando, verso 3. O Senhor o sustentará no leito da doença, tu o restaurarás da sua cama de enfermidade. Aqui o Espírito está fazendo um link para Isaías 53, verso 10, que diz: porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por oferta pelo pecado, verá a sua semente e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Voltando ao Salmo 41, verso 4 agora. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Lembre-se que o Espírito trata a vida do salmista, neste caso o rei Davi, como recaindo sobre o Cristo as suas dores e aflições, bem como os seus pecados também. Por isso diz: pequei contra ti. Prosseguindo, verso 5. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, fala coisas vãs, no seu coração amontou a maldade, saindo para fora, é disso que fala. Aqui ele está falando de amigos que na sua presença dissimulavam, e como o texto é revelado acerca do traidor, e vamos ver isso um pouquinho mais à frente, é notório que Judas fazia assim. Nas situações de afronta ao Cristo, consolava-o com palavras vãs, como também fará Laodiceia quando provada na grande tribulação, com aqueles que não se dobraram ao sistema da besta, consolando-os com palavras que, à semelhança do que eles fizeram ao aceitar o sistema, também darão este conselho aos que não têm como comprar ou vender. E Satanás também vai consolar Cristo com palavras vãs, tomando ocasião em um momento de fraqueza de Pedro, colocando em seu coração um sentimento de um falso amor almático e opositor aos planos de Deus de salvar toda a humanidade. Mateus 16, verso 23 diz assim: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque, como é típico de Satanás, ele queria manipular o Cristo, e toda forma de manipulação é colocar-se como cabeça em uma situação. E continua o Cristo a dizer: você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E as palavras do Cristo foram duras e diretas a Satanás, porque não era apenas uma afirmação carregada de uma preocupação de Pedro pela integridade física do Senhor por estar indo à cruz. Pelo contrário, se o Cristo desse ouvidos àquele falso amor, toda a humanidade em todas as gerações se perderiam. Entendeu por que Cristo foi duro e direto falando a Pedro, mas repreendendo o autor daquela falsa consolação de palavras vãs, que era o próprio Satanás? E continua no Salmo, no verso 7. Todos os que me odeiam murmuram juntamente contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: uma doença má se lhe apegou, e agora que está deitado, não se levantará mais. E agora o verso em que Davi profetiza a traição do Messias e é citado por Pedro em Atos 1:16, verso 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E aqui você vai lembrar, quando perguntado pelos discípulos quem seria que o haveria de o trair, o Cristo responde em Mateus 26, verso 23, dizendo: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. E a expressão levantar o calcanhar significa o próprio ato de traição. Também é importante a gente lembrar que o Cristo já sabia quem o iria trair muito antes do episódio da última ceia. Vamos ver isso? João 13, versos 8 ao 11. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. E aqui, apesar das fraquezas de Pedro, de talvez ser uma pessoa até mesmo que envergonha em muitas atitudes, porém Pedro demonstrando a sua fraqueza, que ele era sincero e estava disposto a tentar fazer o seu melhor, mesmo sabendo que mais errava do que acertava. As intenções do seu coração eram discernidas por Cristo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Lembre-se que quando Cristo lava os pés dos discípulos para ensinar a eles que se ele, sendo Senhor, se fez servo para servir-lhes vida,
Quanto mais eles deveriam fazer o mesmo uns pelos outros, significando esta lavagem de pés, não uma condição de louvor ao outro, mas sim um ato de serviço, hospitalidade e humildade a pessoas que necessitavam disso, uma vez que esta cerimônia surge desde os tempos de Abraão como um ato de hospitalidade e serviço realizado pelos servos de uma casa para com os viajantes que percorriam a pé longas distâncias e, portanto, estavam cansados e tinham seus pés sofridos pelo caminhar. E, portanto, quando Cristo diz, nem todos estáis limpos, significa aqui que havia alguém que não estava indo após ele, que é o único caminho, isto é, seguindo o seu exemplo. Alguém ali não estava sendo sincero. Entendido isso, agora vamos voltar ao Salmo profético de Davi a partir do verso 10. Porém tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-me para que eu lhes dê o pago. Aqui o levanta-me de Davi corresponde a assumir o reino, uma vez que já havia sido ungido rei, e representa também a ressurreição e a posse do Cristo em relação ao seu reino no céu e na terra. Prosseguindo, verso 11. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Porque assim como os inimigos de Davi não alcançavam seus objetivos, que era a morte de Davi, a morte também não haveria de ter poder para reter o Filho de Deus. Verso 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha integridade e me puseste diante da tua face para sempre. Aqui você deve lembrar que Cristo subiu e está sentado à destra do Pai e foi posto por sacerdote eterno em uma ordenação que é segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote do Deus vivo e rei de Salém, terra essa que será ocupada pelos jebuseus e que futuramente seria conquistada pelo rei Davi, já se chamando então Jerusalém. Ira, que significa temor a Deus, mas a palavra Shalom, que significa paz, perfeição, carregando Cristo as marcas desse sacrifício. E que ordem seria essa de Melquisedeque? A ordem da fé. Porque a semelhança de Abraão, que foi salvo pela fé, Melquisedeque significa rei de justiça. E nós não temos muitas informações sobre ele, mas creio ser uma tipologia do próprio Senhor. E o que o escritor de Hebreus, que eu creio ser o apóstolo Paulo pelo tipo de escrita, vai dizer o seguinte sobre Melquisedeque. Hebreus 7, do versos 4 ao 10, texto profundo. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Agora preste atenção, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, ou seja, Melquisedeque não tinha parentesco com a genealogia de Abraão. Continuando, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, o maior aqui significando Melquisedeque. Continuando, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Por este relato, creio que Melquisedeque era o próprio Senhor antes da sua primeira vinda como Jesus, porque aquele de quem se testifica que vive, nos tempos dos apóstolos, era o próprio Senhor ressuscitado. Continuando, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Agora, voltando ao verso que conclui o Salmo de Davi, verso 13 de Salmo 41, diz assim: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. Nós já vamos voltar na questão de Judas, que também é uma tipologia do anticristo, de todos os que recebem a marca da besta. Porém, veja, por que o texto diz de eternidade a eternidade? Aqui está o mistério da eternidade passada e da eternidade futura. Apesar de no nosso entendimento parecer contraditório a expressão eternidade passada e futura, uma vez que eternidade é eternidade, portanto não tem antes nem depois. Mas se a Escritura diz de eternidade a eternidade, como compreender então Salmo 90, verso 2? Ele vai dizer o seguinte: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Lembra que eu disse que explicaria sobre o tempo e como a gente deve observar esta profecia do traidor sem apontar Judas como sendo alguém que nasceu para ser um traidor?
Você vai agora entender o que é presciência de Deus e o que é profecia. A partir dos 6 dias da criação relatados em Gênesis, há um marco que divide estas eternidades, que só serão compreendidas se pensarmos sem a mente terrenal, sem as categorias do tempo, como nossa natureza carnal nos impõe a pensar. Lembre-se que Deus não está preso ao tempo, ele é de eternidade a eternidade. Mas o próprio tempo cronológico, como percebemos, existe em Deus e não o inverso. Deus não está preso ao tempo, o tempo existe em Deus. Compreendeu? Compreendendo isso, você vai também entender quando o apóstolo Paulo diz acerca da vinda do Senhor a expressão como num abrir e fechar de olhos. E aqui ele está dizendo tanto para os que dormiram, como também para os que estiverem vivos na ocasião da volta do Senhor. Pois para os que morreram não incide tempo, e portanto se fecharam os olhos em um momento, abrirão no momento seguinte sem consciência do tempo passado, desde que faleceram sobre a terra, que é uma limitação do corpo mortal, essa percepção. E abrirão os olhos incorruptíveis se forem achados vencedores, a primeira ressurreição daqueles que reinam com Cristo, ou abrirão os olhos diante do grande trono branco, a segunda ressurreição. Por isso também Deus se apequenou tanto, além do que podemos imaginar, e andou entre nós como um de nós no tempo, isto é, dentro do tempo. Nós não temos a dimensão desse reducionismo de Deus para falar conosco como um de nós. É algo sublime e maravilhoso demais para compreendermos nesse corpo mortal, mas sabemos que Ele está no princípio e também está no fim. Ele é o Alfa e o Ômega. E nós, todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida, que assim seja, pela ótica humana estamos no caminho, mas pela ótica divina já estamos com Ele glorificados. E então você compreenderá também que já não importam mais as discussões sobre o após a morte, porque uns creem que quando se morre não há mais interação alguma até a vinda de Cristo, que é o que os textos nos mostram, enquanto outros creem que já passam a viver experiências em lugares celestiais. Porém, se pensarmos com a mente sabida de que o tempo não contém Deus, Deus é que contém o tempo, tanto os que afirmam que um querido irmão falecido está com Deus, quanto os que afirmam que os mortos não louvam a Deus, nem os que descem ao silêncio da morte, e estou parafraseando o Salmo 115, verso 17, nem estes nem aqueles estariam errados, porque pela ótica humana aguardamos a volta do Senhor, porque caminhamos sobre a linha do tempo, mas pela ótica eterna de Deus já está tudo feito. Contudo, os mortos não louvam a Deus, falando da perspectiva do homem que está preso ao tempo. Mas da perspectiva de Deus, todos vivem, como disse o Messias aos saduceus em Lucas 20, versos 35 a 38, onde está dito: mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. O erro está em imaginar que os mortos estão vivendo sobre a linha do tempo dos vivos. Deus não está preso ao tempo e ao espaço, de maneira que aquele que compreende e pensa dessa forma, compreende melhor a fé, porque a fé é o alinhamento da vontade humana com a vontade divina, e esta certeza do que já está feito. Porque aquele que disse é também o que fez, e estou colocando o verbo no passado, ele disse, ele fez, mesmo que para o homem seja profeticamente, ele fará. E é justamente esse verbo no passado que causa estranheza ao homem, porque a profecia da perspectiva humana são fatos que ainda irão acontecer. Mas da perspectiva de Deus, é Deus falando ao homem o que já aconteceu. E por que da perspectiva de Deus já aconteceu? Porque Deus não viaja no curso da história preso a ela. Ele é o Alfa e o Ômega, lembra? O princípio e o fim. De maneira que o calvinismo não alcança isto, e muitos outros que não são calvinistas também não, e nem poderiam, uma vez que eles intentam explicar o está consumado de Cristo na cruz pela ótica dos que precisam ver o testemunho de Jesus no tempo, não pela ótica do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Por isso o Cordeiro no tempo foi morto na cruz, mas fora dele antes da fundação do mundo. Volte o vídeo e assista quantas vezes for necessária,
cultuando racionalmente. Se ficar alguma dúvida ainda, peça ao Espírito de Deus para te ajudar nessa compreensão e Ele irá te ajudar. Nós abrimos um parêntese no texto base de Lucas e o contexto da Santa Ceia, mas vamos voltar a ela, mas ainda preciso falar um pouco com vocês agora sobre a questão do traidor. Nós falamos que ele foi profetizado por Davi, mostrei isso também no discurso de Pedro em Atos 1, e agora eu quero mostrar a relação entre Satanás, o traidor de Cristo, Laodiceia e os que falharão na grande tribulação, recebendo a marca da besta. Sobre Satanás, nós sabemos que nem sempre ele foi Satanás, senão que a partir do momento em que se encontrou iniquidade em seu coração, e ele então trai a Deus, como diz o texto de Ezequiel 28, sentença dirigida ao príncipe de Tiro, porém a semelhança do Salmo de Davi, que foi uma prefiguração de Cristo, em Ezequiel 28 o príncipe de Tiro é apresentado como uma prefiguração de Satanás. E ao longo da história veremos muitas destas prefigurações. Por exemplo, Hitler foi uma prefiguração do espírito anticristo. Então veja, Satanás está em servidão a Deus, como tudo que existe e foi criado por Deus é servo de Deus. Porém, Satanás não deixou de ser um traidor e, portanto, condenado à morte eterna, que é a separação de Deus permanentemente ou eternamente. Judas Iscariotes, o traidor de Cristo, que se tornou uma prefiguração de Satanás, nos mostra que esse processo de autossuficiência e autonomia da pessoa de Deus é evolutivo até se tornar um caminho sem volta. E, portanto, deve ser considerado como um verdadeiro alerta de cuidado, como o apóstolo Paulo instruiu aos coríntios dizendo: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, verso 12. É importante ressaltar que sem este sacrifício de Cristo, não haveria redenção. Contudo, fica claro no contexto profético que a entrega do Cristo para ser morto envolvia a traição de um amigo. Contudo, perceba que, apesar de Judas ter se tornado esta via para as trevas agirem, não podemos dizer que Judas foi criado para trair o Cristo. Assim como não podemos dizer que um homicida qualquer, não importa quem, foi criado com o seu destino traçado de ser um homicida. Isto decorre de escolhas pessoais que envolvem muitos fatores, mas o principal deles, o de escolher ir na contramão da lei de Deus. E isto é de fato uma escolha. Por isso, o próprio Satanás achou nele ocasião para tomá-lo e usá-lo para trair o Cristo. E quando digo achou nele, não foi uma escolha de ocasião. Satanás estava presente nas escolhas erradas de cada amigo próximo de Jesus e viu em Judas ocasião para isso. Lembre-se que em outros instantes veremos Satanás pedindo a Deus para peneirar os discípulos, como se faz com o trigo. Ele sabia que havia da parte do Cristo uma grande expectativa sobre seus discípulos e que havia uma profecia de que um amigo próximo o haveria de o trair. E então ele procurou a quem ele poderia usar. E também que até ali, naquele contexto, eles fraquejavam facilmente. Mas fato é que Satanás cumpriria a profecia usando aquele que por escolha se assemelhava a ele. Em João 13, versos 26 e 27 diz: Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão, e após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Marcos relata da seguinte forma: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Então veja, sobre o caso específico de Judas, João deixa claro que era um ladrão. João 12, versos 5 a 6 diz assim: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então o fato é que todo intento maligno possui a presença maligna como sua executora. Nesse caso, o próprio Satanás foi o executor do cumprimento da profecia, contudo o veículo ou o meio dessa execução maligna se deu por meio daquele que se alinhou com o próprio mal, nesse caso Judas. Nós vamos ver nos evangelhos 2 relatos em que Satanás toma do corpo de alguém para cumprir seus intentos. Lucas 22, verso 3 diz: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E em Mateus 16, verso 23 diz:
Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Judas também pode ser considerado uma tipificação de Laodiceia, a igreja morna. Laodiceia, como região, fica atualmente na Frígia, e aquela que no passado era considerada riquíssima, hoje encontra-se completamente em ruínas. Ela é chamada pelos turcos de Esquirrissar, que significa Castelo Velho, e a igreja que ali encontrava-se, a exemplo de Judas, foi repreendida pelo Senhor por não ser fria nem quente, ou seja, falar das coisas de Deus e se intitular seus representantes, mas ser completamente desligada das coisas celestiais. Inclusive havia riqueza material naquela igreja, mas nenhuma riqueza espiritual, sendo chamada de desgraçada e miserável, pobre, cega e nua. Os aconselhamentos para ela são de que compres ouro refinado, ou seja, pratique obras de justiça provadas pelo fogo do Espírito, que compres roupas brancas, que são uma alusão à santificação, e unjas os olhos com colírios, porque tinham uma visão completamente errada e distorcida do que é ser uma igreja rica e abundante, como veremos também hoje. Uma igreja morna que se manifesta e manifestará nos últimos dias, quando todos os corações forem provados diante de uma tribulação qual nunca houve sobre a face da terra. Isto é o que diz as Escrituras, e aqui entra este espectro de Judas em Laodiceia. Judas andou com Cristo e ouviu seus ensinamentos. Ele participou das caminhadas e viu muitos milagres acontecerem. Semelhantemente, esta igreja também tomou o nome do Senhor e em nome do Senhor fez muitas coisas, porém sem o Espírito de Deus. Porque em meio a esta tribulação que virá, está testificado que muitos irão trair uns aos outros, buscando salvar a sua própria vida. E muitos irão aderir ao sistema para comprar e vender e poder comer quando esta perseguição à igreja estiver acontecendo. Em Mateus 24, versos 7 ao 10, o Senhor diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E tudo isso acontecerá porque muitos não terão raízes no Senhor. E aqui entra um ponto seríssimo que nós devemos vigiar se estamos buscando ter esta fé. E para ter esta fé, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, fazer como Daniel e buscar conhecimento. Você já imaginou olhar para as dificuldades que estão passando aqueles que decidiram não fazer parte do sistema da besta e, ao mesmo tempo, do outro lado, ver as facilidades e a sedução do mundo que estará questionando a eles, porque este ou esta precisa passar por tudo isso, se eles podem simplesmente comer e beber livremente, bastando aderir ao sistema. Um sistema que nega o verdadeiro Deus e diviniza um homem vil. E esses sem raízes verão seus filhos passando necessidades e vão se dobrar aos manjares de Satanás. Vão se desesperar e trocar sua primogenitura por um prato de lentilha. E à semelhança dos dias do profeta Daniel, virão também com isso as obrigações impostas sobre este novo regime mundial, com a pena de serem mortos todos quanto não as cumprirem. Como, por exemplo, a obrigação de entregar as autoridades a todos os que não prestam adoração à besta. E aqui entrarão esses traidores que, à semelhança de Judas, comiam do mesmo prato daqueles que eles estão traindo. E como sabemos disso? Vejamos Marcos 13, versos 12, onde diz o Senhor: E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E assim matarão as testemunhas de Jesus, tanto os da casa de Israel, quanto os da casa de Judá, que professarem o nome do Senhor. Mas do juízo que Deus infringirá sobre toda a carne no dia do Senhor, tal como está escrito em Joel 2, verso 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Joel 2, verso 32. Mas alguém dirá: isto já não se cumpriu em Atos 2? De fato, essa profecia iniciou seu cumprimento em Atos, derramando o Senhor do seu Espírito sobre a igreja, mas a profecia termina no dia do Senhor, como também diz a profecia em Joel 2, versos 30 e 31,
E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então estes impenitentes que irão trair a seu próximo se assemelharão com Judas em seu remorso. Mas e quanto a Pedro, que Satanás também usou para tentar persuadir a Cristo a não ir à cruz? De fato, Satanás naquela ocasião usou Pedro, mas ao contrário de Judas, Pedro não escondia suas reais intenções. Pedro era sincero ao ponto de se expor, conquanto a prática dos ensinamentos do Cristo exigia, porque eram ensinamentos práticos. Contudo, nós não vemos Judas agindo assim como vemos outros discípulos, por exemplo, Tiago e João sem misericórdia, quando dizem, quer que façamos descer fogo do céu e os consuma? Ou até mesmo para demonstrar uma incredulidade, como após a ressurreição do Senhor, Tomé expôs, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Sem contar aquela maneira afoita de se expressar de Pedro, que era também um indício do quanto ele era sincero em expressar sua fé. E Pedro foi várias vezes corrigido pelo Senhor durante a caminhada, e Cristo não os lançou fora porque tropeçaram, mas foi paciente e longânimo com eles, como é com cada um de nós hoje. Contudo, Pedro, em sua primeira condição, antes da descida do Espírito do Santo, podemos considerar um pequenino que ainda oscila na compreensão das promessas, porém um pequenino usado pelo Espírito de Deus. Mateus 16, versos 13 ao 18 diz assim: E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus então vai pegar este mais fraco e pequeno e torná-lo uma pedra de edificação. A sinceridade de Pedro o levava a não ter medo de se expor. Por outro lado, a não sinceridade de Judas encobria suas práticas e suas intenções. Mas apesar de Judas ser o espectro de uma igreja morna, ele era bem resolvido com essa mornidão. Judas recebeu por parte de estudiosos muitas hipóteses envolvendo a etimologia do seu nome, traduzido por Iscariotes, como tendo uma conotação política, ligando-o ao grupo dos sicários, por exemplo, que era uma ramificação do grupo dos zelotes. Os zelotes acreditavam na luta armada contra os romanos e esperavam um Messias guerreiro. Os sicários eram uma ramificação desse grupo que cometiam ataques violentos utilizando, na maioria das vezes, punhais, objeto este que tem por nome em latim sicari, e portanto alguns acreditam que poderia haver uma associação do tipo ish sicari, ou homem do punhal. Outros derivam o seu nome do aramaico sacar, palavra que significava alguém mentiroso, que é falso. E a outra possibilidade, que é a que particularmente eu creio, de que Yehudá ish Keriot, que significa Judá, homem de Keriote, visto que Judas é em grego Yodas, uma helenização do nome hebraico Yehudá, que significa abençoado, louvado. Este homem, ao que tudo indica, seria vindo desta cidade, Keriote, localizada ao sul da Judéia. Cidade essa que é citada em Josué 15:25, Jeremias 48:24 e também em Amós 2, verso 2. Portanto, eu creio nessa hipótese sem descartar que havia nele uma distorção da visão de como Cristo viria, porque é inegável que a visão de Judas era unicamente terrenal, que não aceitava jamais a recompensa intangível, ou seja, daquilo que não é palpável nesta vida. Se você ler cuidadosamente os evangelhos, verá que Judas não se expunha como os demais discípulos. Judas era bem resolvido com sua condição. E ele se impôs a viver sua vida para satisfazer a esta condição de benefícios terrenais, e tirava proveito das situações o quanto podia, ao ponto de ajuntar o suficiente do que era ofertado ao Senhor para comprar um terreno para si com o dinheiro dessas práticas iníquas. E Pedro vai relatar isso em Atos 1, dos versos 15 ao 19, dizendo assim: Irmãos, era preciso que se cumprisse aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, tinha anunciado na Escritura a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus.
Judas era um do nosso grupo e participava do nosso serviço. Ele comprou um terreno com o salário da sua iniquidade. Depois caiu de ponta cabeça, arrebentou-se e suas entranhas se esparramaram. A notícia chegou a todos os habitantes de Jerusalém, que deram àquele terreno o nome de Aceldama, que quer dizer campo de sangue, conforme a sua língua. E aqui há algo interessante que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Em Mateus 27, versos 3 ao 8, o fato que ocorre após a traição, está dito assim: Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei, entregando à morte sangue inocente. Eles responderam: E o que temos nós com isso? O problema é seu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi enforcar-se. Recolhendo as moedas, os chefes dos sacerdotes disseram: É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e as deram em troca pelo campo do oleiro para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que esse campo até hoje é chamado de campo de sangue. Então preste atenção, não podemos confundir esses dois campos de sangue relatados. Pedro vai relatar que Judas comprou um terreno com o salário da sua iniquidade. Terreno este onde ele se enforcou e, ao que tudo indica, a estrutura que ele usou não suportou seu peso pendurado e o seu corpo então veio a cair, terminando naquela cena terrível descrita por Pedro. Para a maioria das pessoas, os dois pedaços de terra nas duas passagens acima são idênticas, e o salário da iniquidade de Atos 1,18 são as 30 moedas de prata de Mateus 27, 3,5. No entanto, temos as seguintes razões para acreditar que não é isso que acontece aqui. Primeiro, devemos perceber que tratam-se de compradores diferentes. O pedaço da terra a que se refere Mateus foi comprado pelos chefes dos sacerdotes, Mateus 27, 3 ao 8. E o pedaço da terra a que se refere Pedro em Atos foi comprado por Judas, Atos 1, versos 15 ao 19. O segundo ponto é que foram usados dinheiros diferentes. Os sacerdotes compraram o campo do oleiro com as 30 moedas de prata que Judas jogou no templo. Portanto, o salário da iniquidade que Judas havia usado para comprar o seu pedaço de terra não poderia ser as 30 moedas de prata, já que ele as atirou no templo e, portanto, era impossível para ele fazer uso delas. Sobre a identidade e a origem do salário da iniquidade, a frase em si declara ser um dinheiro que foi obtido por meio de iniquidade. A mesma frase também é usada em 2 Pedro 2,15, onde as mesmas palavras gregas são traduzidas como salário da injustiça. Lá a referência é aos dons que Balaão amou, uma referência a Números 22, verso 7, e por causa do qual Balaão desobedeceu o que Deus lhe havia ordenado. Geralmente, portanto, o salário da iniquidade é um título para dinheiro ilícito, isto é, obtido de forma desonesta. Agora, sobre o caso específico de Judas, João deixa claro que era um ladrão. Em João 12, verso 6 está testificado: Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava do que era depositado nela. Portanto, uma vez que Judas era um ladrão que costumava levar o que era colocado dentro da bolsa de dinheiro, o salário da iniquidade de Atos 1,15 ao 19 provavelmente trata-se do dinheiro roubado da bolsa de dinheiro. Foi com esse dinheiro que Judas comprou o seu pedaço de terra. E um terceiro ponto que distingue os dois campos de sangue é que somente o pedaço de terra que se refere em Mateus 27, verso 8, comprado pelos sacerdotes, poderia ser caracterizado como um campo. Isso porque a palavra grega que é usada aqui é agros, que significa campo. Já a palavra grega que é usada em Atos 1,19 é chorion, que significa um lugar particular, uma propriedade fundiária ou simplesmente uma propriedade. Portanto, enquanto os sacerdotes e os anciãos compraram um agros, um campo, Judas comprou um chorion, uma propriedade particular. Ou seja, o que os sacerdotes compraram foi chamado de agros de sangue, enquanto o que Judas comprou foi chamado de chorion de sangue. Portanto, as razões diferentes que justificam nomes semelhantes são que os dois pedaços de terra foram chamados respectivamente agros de sangue em Mateus 27, 8 e chorion de sangue em Atos 1,19, por diferentes razões, como vimos. O agros de sangue que os chefes dos sacerdotes compraram foi chamado assim porque foi comprado com o preço de sangue inocente, ou seja, com as 30 moedas de prata
pagas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. No entanto, o chorion de sangue que Judas comprou foi chamado assim porque Judas veio a morrer ali, no próprio pedaço de terra que amou. Então vemos que Judas representa este perfil de Laodiceia que está com seus olhos voltados para baixo, não buscando as coisas do alto e, portanto, é aconselhada a ungir os seus olhos com colírio. Voltando ao contexto da ceia, vimos que depois que o Senhor partiu o pão e repartiu o vinho e expôs que alguém o haveria de trair, e nós já estudamos sobre o traidor e esta relação de traição que se repete em Laodiceia no final dos tempos, veremos também que os discípulos tinham até então não apenas uma visão distorcida sobre o reino dos céus, como uma expectativa distorcida, garantias que carregavam com eles, além de estarem armados de armas erradas, não compreendendo ainda o reino dos céus, o que aconteceria somente mais tarde com a descida do Espírito Santo. Vamos continuar a entender a esfera da última ceia a partir de Lucas 22, verso 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecidos comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então veja, Cristo mostrou aos discípulos que a ótica do mundo era completamente inversa à ótica de Deus, no qual o maior se faz menor pelos menores. E os menores, ou seja, aqueles que têm a capacidade de se esvaziar de si mesmos, estão na verdade sendo os maiores no reino dos céus. E há algo escatológico no meio dessa fala, porque Cristo diz a eles que eles se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel são o Israel de Deus, são judeus e gentios, as duas casas de Israel unidas novamente, e que testemunharão o Senhor no final dos tempos, e por isso serão odiados de todas as nações. Portanto, este julgamento de que trata aqui diz respeito a um julgamento para galardão, não para condenação, porque somente quem ressuscita na primeira ressurreição ou é transformado no dia da vinda do Senhor estará neste julgamento. E aqui estou falando a respeito da Israel de Deus, não das nações que restarão, que é um tema para outro assunto. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que aqueles que forem bem-aventurados de estarem na primeira ressurreição, na vinda de Cristo, terão suas obras julgadas pelos apóstolos, como disse o Senhor a eles em Lucas 22, verso 30. Já a última ressurreição, o julgamento final, que trata, dentre outras coisas, da condenação dos ímpios, será depois do milênio, no grande trono branco. Sobre esta primeira ressurreição, Apocalipse 20, a partir do verso 1 ao 6, diz assim: Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Então essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, amados, esforcem-se para estar na primeira ressurreição. Portanto, em Lucas 22, verso 30, lemos anteriormente o que o Senhor estava falando aos discípulos, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E continua no verso 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão,
eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aqui devemos prestar atenção. Algumas pessoas citam que Satanás quis peneirar a Pedro como se fazia com o trigo. É uma expressão para tocar nele como tocou em Jó. Mas o texto diz que Satanás pediu não apenas para cirandar com Pedro, mas com todos os discípulos. Por isso diz, eis que Satanás vos pediu para vós cirandar como trigo. E Jesus está se dirigindo a Pedro para expor a impetuosidade de Pedro, que de uma certa forma liderava os demais. E ele lhes disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então Pedro, como aquele aluno que sempre está buscando ser elogiado, logo se inclina à força de sua própria natureza, e Cristo mostra a ele que todo aquele comportamento dele não passava de palha, madeira e feno, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, verso 12, obras que se queimam com fogo. E o Senhor continua, e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda sua capa e compre-a, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas, e ele lhes disse, basta. Olha que tremendo o que Cristo faz aqui. Vendo o comportamento dos discípulos, Cristo se mostra irônico com eles, e começa lembrando que ele os enviou sem garantias, ou seja, sem bolsa, onde guardava seu dinheiro, sem alforge, que era aquela bolsa maior que comumente se lançava sobre um animal de carga, que continha uma abertura para ambos os lados, onde levavam os mantimentos, e sem alparcas, ou seja, os mandou descalços para que sentissem o chão que pisavam. Em outras palavras, a plena confiança em Deus e o primeiro passo a seguir o Senhor se inicia quando se deixa as garantias deste mundo para trás, quando se nega a si mesmo e se põe verdadeiramente em inteira dependência de Deus. Isto não tem a ver com o se desfazer de seus bens, não é isso. Tem a ver com o não colocar neles suas esperanças ou usá-los como garantias caso algo dê errado no caminho. E também será assim para aqueles que forem guardados no deserto, no período da grande tribulação. Dependência total de Deus. Por isso, o falso evangelho que foca na prosperidade terrena não tem relação nenhuma com o evangelho de Cristo, que trata a prosperidade terrena como coisas secundárias, ou seja, são chamadas as demais coisas que Deus nos acrescenta na medida do nosso zelo, exercício e necessidade. Lembre-se, o Eterno jamais irá dar algo a alguém que venha fazer essa pessoa se desviar da sua presença. Ele nos dá cargas que nós podemos suportar, sejam elas benefícios ou provações. E Cristo continua dizendo, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Ou seja, apesar de toda a instrução do Senhor, eles carregavam garantias com eles. Uns tinham bolsa, outros alforjes, outros espada e capa. E veja como o Senhor desfecha tudo isso. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas, e ele lhes disse, basta. Então, veja, eles concordam e até apresentam suas espadas. Estavam prontos para guerrear com os homens, mas não enxergavam o inimigo que os pedia para peneirá-los como trigo. E em fazendo isso, eles mesmos se colocaram no lugar dos malfeitores na ironia do Senhor. E então o Senhor diz, basta. E este basta carrega esse lamento de tristeza, apesar da fé, porque ele sabia, conforme profetizado, que ele veria o fruto do seu trabalho, conforme profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 53, verso 11, mas precisava antes se derramar como sacrifício. E continua o texto. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação, e apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice,
todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Aqui Lucas relata achou-os dormindo de tristeza, mas Mateus dá mais detalhes desse momento, tratando o fato de que por 3 vezes o Senhor pôs-se a orar e alternava entre as orações e voltando até onde estavam os 3 discípulos que levou consigo, Pedro, Tiago e João, e os encontrou dormindo. E como relatado em Mateus 26, verso 40, disse: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se prestarmos atenção aqui, podemos considerar a condição dos discípulos como um exemplo da condição das 10 virgens, que no contexto da parábola contada pelo Senhor em Mateus 25, também adormecem. O anelo do Senhor é para que vigiem e orem, o que não estavam conseguindo fazer nem por 1 hora, conforme a advertência do Senhor. E a vigilância e a oração eram necessárias para que eles não entrassem em tentação. Se pegarmos este exemplo e aplicarmos no contexto do fim, igualmente a parábola das 10 virgens nos leva a entender que todas as virgens adormecem, 5 com azeite para a lâmpada e 5 sem azeite. E a ênfase da parábola é de que não se deixe a chama da sua lâmpada apagar, porque o noivo vem no meio da noite, ou seja, num período de trevas na terra. E como você o encontrará se você não tiver a lâmpada acesa para iluminar o caminho até o noivo? Fato é que a expressão "nem por 1 hora podeis vigiar" nos remete ao fato de que a última hora vem e é necessário vigiar e orar, porque apesar do espírito estar pronto, a carne é fraca, disse o Senhor. E sem se preparar para isso, será que ao olhar para um mundo totalmente controlado, venderíamos a nossa primogenitura por um prato de lentilha? Ou rejeitaríamos o sistema do iníquo, dispostos a morrer sem ter como comprar ou vender, para nos alimentar e alimentar os nossos filhos? Fato é que, aonde estiver o nosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E veja o quanto precisamos vigiar também em relação às Escrituras, porque muitas deturpações surgiram tendo como base não apenas dogmas e doutrinas humanas, como ideologias e desejos carnais. Quando a palavra nos afirma que surgirão falsos cristos e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos, conforme o próprio Senhor testifica em Marcos 13, verso 22, nós precisamos entender que o surgir de falsos cristos e falsos profetas não diz respeito apenas a pessoas se intitulando o Cristo ou profetas do Senhor. Isto já ocorreu e continuará ocorrendo, inclusive no cenário do reino do anticristo, seguindo da realização de sinais milagrosos, conforme nos diz Apocalipse 19, verso 20, mas também diz respeito ao fato de doutrinas que ensinam e apresentam um Cristo completamente diferente das Escrituras, um falso Cristo que não carrega em si mesmo os atributos descritos nela, que é relativizado e, portanto, cabe em qualquer forma de expressão do que se chame de amor e de modo livre de se viver. Portanto, pense o quanto nós precisamos manter nossa chama acesa para entender e confiar que, seja na fartura ou na escassez, entregando a vida ou sendo humilhados, o Senhor tem algo muito maior e muito mais sublime para cada vencedor, a fim de que não sejamos seduzidos por esse mundo quando todo o coração for provado, seja no deserto, sejam nas cidades. Nosso estudo de hoje chegou ao fim e espero que você tenha sido muito mais edificado neste dia. Te vejo no próximo estudo da Palavra do Eterno. Shalom Donai.